Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá Bamidbar, que significa no deserto. E ela vai de números 1 até o 4:20. Nós vamos começar falando sobre a nossa Parashá com o primeiro versículo do livro de Números, que diz assim: Falou mais o Eterno a Moshe no deserto de Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo. É um versículo com muita informação e muitas coisas importantíssimas que precisam ser ditas aqui. A primeira coisa é o Eterno falando com Moshe no deserto. O deserto. Tá? O deserto é um lugar que as pessoas invariavelmente não gostam. Mas eu vou te mostrar a vantagem do deserto, né? Se é que tem alguma, e realmente tem, eu vou te mostrar as vantagens do deserto, entendeu? Só que antes disso eu quero te mostrar uma outra coisa. Essa palavra no deserto, Bamidbar, ela é uma combinação de duas outras palavras em hebraico, Bam e Diber. Bam significa dentro delas, e Diber, falado, dito. Então, o que tem o deserto? Tem o dito do Senhor dentro das pessoas. Ou seja, o deserto é o lugar onde o Senhor fala conosco. Então, essa palavra também, ela está ligada ao termo medaber, que significa fala, tá? E está relacionado ao ensino da Torá. Então, veja só que coisa linda. Qual foi a finalidade do Eterno falar com Moshe no deserto e ele escrever isso, ordenar Moshe que escrevesse isso de forma clara e inequívoca? O deserto, irmãos, é um lugar que o Senhor se manifesta a nós, tá? Daqui a pouco eu vou falar uma outra coisa sobre o deserto, mas primeiro, a Torá, quando ela é dada para Israel, ela foi dada no deserto. Por isso, dentro deles tem a fala, tem a palavra do Eterno, ok? E por que ela foi dada no deserto? Para que Israel não reivindicasse a Torá só para si. A Torá, ela é uma dádiva do Todo-Poderoso para o mundo e não só para Israel. Então, essa dádiva que foi entregue à humanidade, foi entregue no deserto para que todas as pessoas tivessem acesso à Torá. Ou seja, a palavra do Eterno, ela está disponível para todas as pessoas do mundo, em todos os tempos e em todos os lugares. Qual é o objetivo disso? É que, naquele grande dia, quando o Eterno julgar a humanidade, ninguém diga, eu não sabia, porque a Torá está disponível a todos, ou seja, o homem será indesculpável diante do Eterno. Uma outra coisa, para quem quer ser um estudioso de Torá, nós precisamos nos esvaziar e nos tornar como o deserto. O deserto não tem dono, e ele não tem proprietário, nada. Então, nós precisamos nos esvaziar para permitir que o Espírito Santo seja o nosso dono e o nosso guia, para nos levar para mais profundamente ao conhecimento da Torá. E isso precisa de um ingrediente básico, que é a humildade. Quando as pessoas começam a estudar um pouco a Torá, começa a ter aquele sentimento de eu já sei.
E eu digo para os irmãos que depois de 33 anos ensinando Torá em todos os lugares, eu me deparei diversas vezes com a mesma situação. Pessoas que abandonaram essa humildade e depois de um pouquinho de conhecimento da Torá, disseram que já sabiam tudo e que não precisavam mais de alguém que as ensinasse e foram embora. Infelizmente, o fim delas não foi muito agradável. Por quê? Porque a soberba precede a ruína. E isso é uma coisa séria, irmãos. Nós precisamos estudar a palavra, precisamos nos aprofundar, mas sempre com um sentimento de humildade. Ou seja, eu sei que nada sei. E depois de todos esses anos, eu estudo a Bíblia já há 43 anos. A Torá principalmente há 33, mas as Escrituras de uma forma geral há 43. E todas as vezes que eu me deparo com algo novo, como hoje, quando eu estava escrevendo sobre um determinado assunto, eu me deparei com aquilo e disse: Senhor, misericórdia, eu não sei nada. Então nós precisamos nos esvaziar para que nós possamos ter um conhecimento da palavra. Outra coisa, o humilde, ele olha para os mandamentos e diz assim: eu vou me esforçar para cumprir. O orgulhoso, o arrogante diz assim: eu já sei, não precisa me ensinar nada, que eu já sei como é que eu faço. E por vezes, irmãos, nós precisamos repassar, reaprender uma coisa. Uma coisa interessante que o estudo da Torá, ele é cíclico. Assim como o mundo é cíclico, as festas do Senhor são cíclicas, tudo trabalha-se em ciclos. Por quê? Porque um dos objetivos do ciclo é a gente reaprender e reforçar o nosso aprendizado, captando um detalhe que havia nos escapado nos tempos anteriores. E olha, isso acontece muito, irmãos. A cada ano nós recebemos alguma coisa nova nas porções da Torá para ensinarmos. Então, o que nós fazemos? Nós vamos repassar aquilo para que nós possamos, então, nos aprofundar um pouco mais, não só no conhecimento, como também no cumprimento das Escrituras. Uma outra coisa interessante que o deserto faz conosco. O deserto, ele nos deixa, por sermos humildes, ele faz com que nós possamos aproveitar a vida. Isso é uma outra coisa, irmãos, que é uma coisa muito interessante. O humilde, ele está feliz com qualquer coisa, entendeu? Aquela pessoa que é arrogante, se um problema atinge a vida dela, se ela perde alguma coisa, se alguém morre na família, para ela vira uma tragédia. O servo do Eterno, a pessoa humilde, ele fala assim: não, eu sei que o Eterno está no controle de tudo. Um outro detalhe interessante, o humilde, ele sempre tem amigos. Lógico que nós não temos muito. Amigo de verdade, nós temos poucos. Mas nós temos muitos colegas, muitas pessoas que nos amam, que, sabe, que tem um relacionamento melhor conosco. E o arrogante? Quantos amigos ele tem? O arrogante tem uma característica interessante. Pelo seu modo de ser, ele sempre está sozinho. Por isso que a Paraxá começa falando sobre o Eterno levando a Moshe a sua palavra, conversando com Moshe. Por quê? Porque ele sabia que Moshe era um homem humilde e que Moshe estava pronto para ouvir as instruções do Eterno naquilo que ele tinha de necessidade. Então, nós precisamos estar prontos para ouvir isso. Nós temos que ser recipientes vazios para que o Espírito Santo possa nos encher. E aí, nós temos que nos parecer com o deserto, ou seja, prontos a sacrificarmos as nossas vidas para que o Senhor possa nos usar. Só um detalhe que eu quero falar aqui para os irmãos, antes da gente mudar de assunto, é que o deserto ele é um lugar
onde nós vemos muitos milagres, como aconteceu com o povo de Israel. O deserto é o lugar onde o eu, a essência das pessoas é revelada. Lá o humilde ele fica mais humilde, o arrogante fica mais arrogante ainda e morre no deserto. E o humilde vê os milagres acontecerem. Tem uma coisa tão linda que aconteceu, lá em Mateus 4, o deserto ele é um lugar de provação. E Yeshua é impelido ao deserto pelo Espírito Santo. E sabe o que acontece? Satanás aparece para ele e começa a tentar a Yeshua. Até que ele usa a palavra e por 3 vezes ele rechaça o inimigo que vai embora. Qual é a lição que nós tiramos disso? O deserto é um lugar onde nós vamos ser provados, não para sermos derrotados, mas para sermos aprovados. Simples, mas é uma lição que precisa estar sempre diante de nós. Porque todas as vezes que surgir um problema, uma circunstância, uma ocasião em que nós não estejamos bem, aí é necessário, quando a provação chegar, nós olharmos para aquilo e dizemos assim: Senhor, o que tu queres me ensinar com isso? No caso de Yeshua, ele precisava já dar um flashback, né? Ele precisaria dar uma prévia para Satanás do que ia acontecer depois lá na frente quando Yeshua morre. Mas aqui há algo interessante, porque Yeshua vai começar o seu ministério, o inimigo vem para tentá-lo. No final da sua vida o inimigo aparece de novo para tentar arrancar dele a vitória que estava em suas mãos. Então o deserto é esse tipo de lugar. É o lugar onde nós somos impelidos pelo Espírito Santo para podermos ser trabalhados, burilados pelo Senhor, a fim de sermos completamente aprovados. Então lembre-se, o deserto ele não é ruim. Ruim é morrer no deserto. Entendeu? Ruim é a pessoa passar por ali e sucumbir no deserto. E ao invés dela ter uma postura de coragem, de resistência às trevas, ela sucumbe, ela começa a murmurar. E veja que na caminhada do povo de Israel pelo deserto, a palavra central do que aconteceu com o povo ali, sabe qual foi? Murmuração. Uma geração inteira morreu no deserto por abrir a boca indevidamente. Por isso nós precisamos ouvir os ensinamentos das Escrituras, interiorizá-los e vivê-los. Rabino, mas a minha vida não está dando certo, as coisas não estão bem, eu não sei o que fazer. Continue orando, continue buscando, continue esperando. Porque vai chegar um momento em que o Espírito Santo vai te alcançar. E ele te alcançando vai mudar o rumo da sua vida. Mas não se desespere, porque nesse momento, irmãos, em que as pessoas passam por aflições e por problemas, são momentos em que nós estamos sendo tratados. Quem sabe se o Senhor não está arrancando alguma coisa de nós? Quem sabe se Ele não está realmente nos testando para ver como é que será a nossa reação diante de determinadas situações? Isso tudo é fundamental para que nós possamos saber quem somos nós no deserto. Porque quem somos nós no dia a dia, quando está tudo bem, irmãos? É uma belezinha, a vida é uma belezinha. Agora, a hora que a gente vai para o deserto, puxa vida, aí a coisa começa a tomar uma outra conotação, começa a ter um rumo diferente, a gente começa a assustar. Então, vamos só dar uma caminhada aqui, que eu gostaria de mostrar algumas coisas para você, porque essa paraxá tem uma outra coisa interessante, porque a paraxá fala assim: estas são as gerações de Arão
e Moshe. E aí, irmãos, a Parashá vai falar sobre quem? Sobre os filhos de Arão. E a pergunta é a seguinte: cadê os filhos de Moshe? Por que eles não vão entrar na lista aqui? Cadê esse pessoal? Cadê esses homens? Sabe o que a tradição judaica diz? Ela diz uma coisa muito interessante. Quando uma pessoa ensina a Torá para outra pessoa, é como se ela tivesse dado a luz àquela outra pessoa. E quando isso acontece, de certa forma se torna filho. Então, Moshe ensinou a Torá para todo o povo de Israel. Tomando essa palavra de forma literal, se fosse escrever as gerações de Moshe, teria que colocar não só os seus filhos físicos, como também os espirituais. Arão não gerou ninguém, não gerou filhos, ele cuidou dos filhos. Ok? O trabalho de Arão era diferente do trabalho de Moshe. Então, até os filhos de Arão foram ensinados na Torá pelo próprio Moshe. Então veja que coisa extraordinária, porque Moshe ele é chamado de Moshe Rabbeinu, e a palavra Rabbeinu significa nosso professor, não é meu, é nosso, é da coletividade. Então esse é um homem que ele levava a sua essência para as pessoas quando ele estava ensinando. O trabalho de um rabino, de um mestre, de um professor é levar a sua essência às pessoas que são ensinadas por ele. Então, quando alguém está transmitindo um ensinamento, aquele ensinamento faz parte do quê? Da essência da pessoa. É o eu dela sendo revelado nas suas palavras. Então, você pode descobrir quem é a pessoa que está à sua frente ou no outro lado da tela, no caso de um vídeo, ouvindo as suas palavras e percebendo a essência da pessoa que está sendo transmitida a você. E não é difícil você identificar isso. Se há naturalidade e se há profundidade naquilo que aquela pessoa está dizendo. Lembrando uma outra coisa, quando nós vamos ensinar algo a alguém, nós precisamos respeitar o nosso público. Então, muitas vezes, nós não podemos chegar e gravar um vídeo e colocar no YouTube de coisas muito profundas, porque nós não sabemos quem vai ter acesso a este vídeo. E se a pessoa suportaria ouvir determinados ensinos. Por isso nós temos que respeitar a capacidade de conhecimento que cada um tem. Ah, Rabino, mas eu queria ter um conhecimento maior e mais profundo. Vamos conversar para a gente ter aula particular. Por quê? Porque isso vai te ajudar a crescer e não vai fazer com que a outra pessoa que recebe um ensinamento muito elevado, possa não compreender e até perder a sua caminhada, sair do caminho por conta disso. Então, isso é uma forma de paternidade. E quando a gente fala de paternidade, nós estamos falando de alguém que gera, através do conhecimento e do estudo, que cuida, alimentando regularmente e que ajuda aquela pessoa a crescer. Isso é paternidade. Não dá para a gente entender paternidade de outro jeito. Ah, tá o fulano, eu falo, o fulano é meu pai espiritual e eu de vez em quando converso com ele. Isso não é pai. Eu converso com meu pai frequentemente. Os meus filhos conversam comigo frequentemente. E nós transmitimos um ao outro aquilo que está dentro de nós. Eu saio com os meus filhos, toda vez que eu posso eu viajo para ver meu pai, para estar com ele, ficar com ele, sair com ele, desfrutar dele. Isso é paternidade.
Agora, paternidade não é só sugar o que o filho tem, porque geralmente é assim, ensina-se alguma coisa e tem que ter uma contrapartida. E geralmente filho é que precisa do pai, não o contrário. Então se você pegar a Torá, ela vai estar falando para a gente sobre isso. Nós temos que trazer luz para as pessoas. E o pai biológico, para você ter uma ideia, ele gera e dá a essência do intelecto para a criança. Por quê? Porque ele vai gerar uma pessoa e ela já vai vir com uma capacidade espiritual, mental e física formadas. Mas o aparato espiritual, a luz espiritual, ela vai ter que ser trazida por outra pessoa. Nem sempre o pai tem isso para dar. E aí entra o rabino, aí entra o pastor, aí entra o Shalia, que é o apóstolo, o profeta, o evangelista, que é o anunciador de boas novas. Então entram essas figuras para comporem a vida daquela pessoa e estarem colaborando para que na sua escada espiritual essa pessoa possa crescer. E isso é uma coisa que é necessária para todas as pessoas. Isso não tem exceção, irmãos. Quem hoje é líder já foi liderado. Quem hoje dá aula já foi aluno. Eu dou aula para muitas pessoas, eu continuo sendo aluno. E eu ainda estou esperando uma resposta do meu mentor para a gente continuar estudando aí, fazendo uma outra graduação. E por quê, irmãos? Porque nós não queremos perder essa condição de sermos ensinados. Nós precisamos ser ensinados, nós temos que ter humildade para isso, né? E quando um aluno chega perto da gente e fala assim, rabino, eu gostaria de aprender com o senhor. A gente diz que é um segundo nascimento, porque aquela pessoa, ela está querendo agora fazer com que ela tenha uma ascensão na sua escada espiritual. E ela precisa de alguém para isso. E é uma coisa interessante, porque nós carregamos a essência de Yeshua, nós temos a centelha de Yeshua dentro de nós, que é o nosso rabino, que é o nosso mestre. Então Yeshua, ele nos deu a Torá com uma vida diferenciada, que é a Torá com a unção do Espírito Santo. Essa Torá que nós recebemos é uma Torá que a gente chama de Torá viva. Por quê? Porque ela tem a capacidade de transformar a vida da pessoa. Não é só informação. Essa Torá é transformação, ela é dinâmica. Além de ter uma didática, ela tem uma dinâmica em si mesmo que permite que as pessoas sejam recriadas, restauradas à imagem de Adão. E é interessante, irmãos, que não tem cadeia, não tem reformatório, não tem psicólogo, psiquiatra que consiga consertar alguém. Mas engraçado, a palavra do Senhor conserta, ela restaura o homem, ela coloca o homem num patamar completamente diferenciado, e a sociedade por vezes não entende isso, que nós temos uma palavra, uma Torá, que ela está viva e que ela traz uma transformação à vida das pessoas. Você entendeu isso? Por isso que isso aqui é extraordinário. A transformação que alguém recebe. Porque o Espírito Santo pega aquela pessoa e pega a palavra que sai da nossa boca, e a palavra chega em cada ouvido de uma forma diferente. É interessante, o profeta Isaías diz que a palavra do Senhor, ela não volta vazia, antes faz aquilo que apraz ao Eterno e prospera naquilo para que o Eterno a enviou. Então, cada ouvido ouve aquilo que ele precisa ouvir de uma palavra que é derramada de um púlpito, de um altar, de um celular. Você está entendendo? Então, cada um vai
receber essa palavra de uma forma diferenciada. Por isso é necessário que nós façamos isso e ensinemos as pessoas, para que as pessoas possam estar sendo impactadas por essa palavra. Porque a palavra não é minha, ela não é sua, ela é do Senhor. E o Senhor se encarrega de fazer com que as nossas faculdades mentais, o nosso conhecimento, seja então ampliado, que nós possamos ouvir, aprender e aplicar a palavra. E isso é o que todos nós precisamos para termos crescimento espiritual, moral, ético. Entendeu? Então tudo isso é necessário para as nossas vidas. Por isso que a Torá, ela faz coisas que, sabe, que trazem uma nova dimensão realmente à nossa vida. Deixa eu agora mudar de assunto de novo para a gente poder falar sobre uma outra coisa interessante. Vocês se lembram que dentro dessa paraxá tem dentro dos levitas, tem as famílias dos levitas. Cada família fazia uma coisa. E tem uma família, que é a família dos queratitas, que eles fazem um serviço que é carregar os móveis do Beit HaMikdash, do tabernáculo. Porém, eles não poderiam chegar para carregar os objetos antes que eles estivessem cobertos. E por quê? Porque a tradição diz que se eles chegassem antes e eles vissem o objeto, que para eles era proibido, eles morreriam. Então, eles não poderiam chegar antes do momento para realizarem o seu serviço devido, para o qual eles haviam sido separados no tabernáculo. E isso, amados, é uma coisa muito interessante, porque o próprio Eterno, ele se encarrega de punir uma pessoa que age de uma forma ilícita, digamos assim. Então, pode parecer óbvio, né, que, não, mas eles são levitas, está todo mundo no mesmo meio, por que eles não podiam nem ver? Irmãos, porque eles não tinham a capacidade de suportar a vista daqueles objetos. Eu vou te explicar uma coisa. Sabe quando alguém desconstrói aquilo que é sagrado e a pessoa acaba já achando que aquilo não é mais sagrado? Pois bem, é isso. Eles não poderiam ver aqueles objetos, aqueles móveis, porque eles eram considerados sagrados, e se eles o vissem, provavelmente eles perderiam aquela noção do sagrado. E quanta gente faz isso, quanta gente considera aquilo que é santo como comum. Nós temos um vídeo que fala sobre isso no canal. Entendeu? Isso é uma coisa terrível, irmãos. Por quê? Porque cada um tem uma estrutura. E tem gente que não suporta ter contato com as coisas sagradas. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Isso aqui nós estamos falando de móveis. Deixa eu te dar um exemplo de pessoas. Um profeta em Israel. Profeta Elias. O povo e o próprio rei Acabe não o consideravam como um grande profeta. E por que isso? Porque Acabe, junto com Jezabel, tinham 850 profetas que profetizavam aquilo que eles queriam ouvir. Muitos milagres deixaram de acontecer porque eles falaram assim: Elias, aquele rapaz que anda com uma roupa meio esquisita, eu conheço ele. Outro dia parei na rua para bater um papo com ele. Gente boa ele, mas é igual a nós, assim, igualzinho. Consideraram um homem de Deus comum.
Fizeram isso com Yeshua. Ele foi na terra dele. E falaram assim, não, aqui entre nós estão seus irmãos e suas irmãs. Olha só isso, irmãos. Olha o perigo que é quando nós consideramos aquilo que é sagrado comum. Veja só o perigo que é isso. O que nós devemos fazer então? Nós precisamos tomar cuidado para que nós não tenhamos acesso a coisas que são sagradas, pessoas que são pessoas de destaque, pessoas importantes, e depois considerar tudo isso comum. Vou dar um outro exemplo para você. Vamos falar aqui de uma igreja evangélica. Toda igreja evangélica tem um altar onde tem um púlpito de onde os pastores e líderes pregam. Todo mundo sobe lá, até criança, todo mundo sobe. Você sabia que este lugar, ele é considerado como um lugar sagrado? Que ali, malemar, o líder poderia subir e as outras pessoas não poderiam ter acesso ali? Você sabia disso? Você sabe por quê? Aquele lugar é considerado o lugar onde o Senhor se manifesta. As pessoas vão ali, sentam, vai criança, fica batendo papo ali, os músicos vão lá tocar. Isso não é considerado mais um lugar sagrado. As pessoas chegam nas congregações, nas igrejas ou nas sinagogas e dizem assim, isso aqui é só um lugar. Não é isso, irmãos. São lugares sagrados. Os homens que estão sobre o altar, eles precisam ser considerados de forma diferenciada. Porque quando eles oram por você, quando eles profetizam para a sua vida, quando eles te ensinam a palavra, algo de diferente acontece e a sua vida muda. Então é necessário que nós olhemos para essas pessoas de uma forma diferenciada. Eu não posso desconstruir o sagrado que está neles. Não só nos objetos e no local, mas nas pessoas. Homens e mulheres que são ungidos pelo Senhor para algo diferenciado. Aqui, esses homens, os queratitas, eles não podiam simplesmente chegar lá e falar assim, eu vim aqui, eu vou entrar no Santo dos Santos agora, porque eu sou levita também, eu vou entrar aqui, eu vou fazer o que eu quero. Nós temos um exemplo clássico disso. Não estou falando de levita agora, vamos falar de sacerdote. Os filhos de Aharon, Nadav e Abihu. A gente não sabe o que aconteceu, mas provavelmente eles beberam alguma coisa e, animados pela bebida, o que eles foram? Eles pegaram um incensário e foram para entrar no Santo dos Santos. O Senhor os matou. Sabe por quê? O Senhor sabia onde eles queriam ir e o que eles queriam fazer. E antes deles causarem um desastre dentro do tabernáculo, o Senhor os matou. Imagine, irmãos, se isso acontecesse nos dias de hoje. Pessoas que desrespeitassem a casa do Senhor, o altar do Senhor, um servo do Senhor. Imagina se essas pessoas caíssem mortas. Rabino, misericórdia, nós estamos no tempo da graça. Não existe tempo da graça. Tá? Isso eu posso explicar num outro vídeo, mas agora não vai dar para falar para vocês. Vocês lembram de Ananias e Safira, já na Brit Hadashah, lá no Novo Testamento, com os apóstolos? Qual foi o pecado que eles cometeram? Mentira. Caíram duros e morreram. Imagina, agora não vamos falar de desrespeitar as coisas santas, não. Vamos descer um pouco o nível. Eles estavam coletando dinheiro para sustentar as famílias pobres. E eles mentiram e morreram. Imagina se isso acontecesse hoje na igreja.
numa congregação, numa sinagoga. Meu pai, se a pessoa lá dentro ela mentisse, você entendeu o nível que nós estamos vivendo e o nível ao qual nós precisamos chegar? Você lembra que eu falei agora há pouco da importância de ensinarmos a palavra? Mas não adianta nós ensinarmos e as pessoas que estão ouvindo não quererem ouvir, aprender e praticar. Não vai adiantar nada. Isso, irmãos, é uma coisa que nós precisamos parar para pensar. Nós vivemos numa época, irmãos, em que o sagrado ficou comum. E algumas vezes tem gente profanando o sagrado. Eu digo uma coisa para os irmãos assim, me dá uma dor no coração, quando eu vejo o canal no YouTube de fofoca gospel, pastores e pastoras falando horrores, inclusive sobre sexualidade, usando palavras horríveis. E vão para o altar para pregar. Pessoas fazendo piada da palavra do Eterno no púlpito. O púlpito virou um lugar de entretenimento. Irmãos, não é isso. A Bíblia não diz isso. Nós não podemos simplesmente desmantelar aquilo que é sagrado. Você vê que a coisa está chegando a tal ponto, irmãos, que estão querendo agora reescrever a Bíblia. Quer dizer, é o absurdo dos absurdos. Misericórdia. Então nós chegamos num ponto em que, sabe, nós precisamos repensar a nossa vida, repensar aquilo que nós estamos vendo. Porque o Espírito Santo trará juízo sobre essas pessoas. E Yeshua tem uma palavra em Mateus, em que ele é muito duro, porque vamos chegar diante dele e falar assim: Senhor, mas em teu nome nós fizemos milagres, curamos enfermos, expulsamos demônios, fizemos maravilhas. Você lembra dessa palavra? E Yeshua vai dizer assim: apartai-vos de mim, vós que cometeis a iniquidade. Não conheço vocês. Ele não está falando, irmãos, de pessoa comum, está falando de líderes proeminente, gente que tem unção. E mesmo assim, vai ser rejeitada por Yeshua. Você entende onde nós estamos chegando? Nós estamos chegando num tempo, irmãos, em que a palavra do Senhor está se cumprindo de uma tal forma em que falar a verdade vai ser ofensivo. Hoje, se você tiver um canal no YouTube para você falar a verdade, você não vai ter acesso. Porque as pessoas não querem isso. As pessoas querem ouvir, sabe o quê? Blá, blá, blá. As coisas que agradam a elas. Elas querem ouvir novidade. Não vivem o básico, mas querem a novidade. E essa Parashá Bamidbar, está dizendo o seguinte: nós vamos para o deserto para poder aprender. Oxalá e Yeshua colocasse toda a sua igreja, todo o seu povo no deserto, para aprender. Para a gente poder passar por um processo de refinamento espiritual, um refinamento que nos levasse a ter temor do Eterno. Você já imaginou, irmãos, como nós estamos longe da presença do Espírito Santo? Os discípulos de Yeshua eram tão usados. Por que isso não acontece conosco hoje? Por que quando alguém fala alguma coisa que uma pessoa não gosta, sendo isso verdade, obviamente, nós estamos falando de Bíblia aqui, essa pessoa diz assim: eu vou embora. Quanta gente deixa a igreja por ouvir um ensinamento que confrontou o seu pecado? E igrejas que dizem para o pastor assim: olha, você não pode falar sobre isso aqui porque nós não queremos ouvir. São os donos de igrejas. Isso é um outro problema, irmãos. Eu achei que a igreja pertencesse a Yeshua, mas eu descobri que não pertence a ele. Outras pessoas se apossaram daquilo que é a noiva do Cordeiro. Misericórdia.
Que esse seja um tempo, irmãos, da gente fazer um retorno ao Senhor. Essa paraxá falando sobre estarmos no deserto, onde o Senhor quer falar conosco. E Ele quer nos alinhar. Se eu tenho um chamado, eu vou fazer o meu chamado, não vou querer interferir no do outro. Os queratitas não podiam interferir no chamado dos seus irmãos, e nem os seus irmãos no chamado deles. Nós precisamos de uma ordem e de uma volta àquilo que é santo e sagrado, abandonando essa situação na qual as pessoas não se importam com isso. Usam o celular em meio aos cultos, em meio às ministrações. Horrível, irmãos, coisas horríveis. Desrespeitando a casa do Senhor. Misericórdia. Que o Eterno nos ajude, que Yeshua nos ajude, para que nós possamos, nessa paraxá, Bamidbar, entendermos que o deserto é lugar de provação para ser aprovado e não para morrer. Infelizmente, veremos alguns mortos passando pelo deserto por causa da murmuração e da desobediência. Que o Eterno nos ajude em nome de Yeshua. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite ele aí, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações e espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Pegue esse vídeo e mande para todos os seus conhecidos. Sabe por quê? Nós nos veremos na nossa próxima paraxá. Que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua. Shalom, shalom, Shavua Tov, Beshem Yeshua Mashiach, o Rei de Israel. Amém, amém. Toda rabá.